dando prosseguimento ao workshop, lembrando que isso não é um curso de auriculoterapia, mas é uma forma que a gente encontrou de mostrar para vocês como funciona esse trabalho da auriculoterapia, que é um microsistema da acupuntura, né? Então, a nossa orelha, ela possui diversos pontos reflexos dos nossos órgãos. Aqui é uma orelhinha de silicone, né? Que é mais para demonstrar o poder desses pontos reflexos que a gente tem na orelha, certo? A gente tem tanto aqui nessa parte interna da orelha como externa e também na parte posterior, que são pontos também que a gente trabalha com a auriculoterapia. Existem diversas formas de se fazer. A gente pode usar semente de mostarda, essa aqui é a couza, né, que é uma semente de passarinho, né, que a gente usa para estimular esses pontos reflexos que nós temos. A gente pode fazer o trabalho com agulhas, tá? Existem agulhas menores, com uma lâmina menor. Essa aqui é uma agulha 25 por 30, que é mais corporal, mas existem agulhas menores, com a lâmina da agulha menor. A gente pode usar até palito de dente para estimular esses pontos, ou sedar. A gente pode usar a unha, né? A própria massagem com a digital, você trabalha com a auriculoterapia. Geralmente, eu trabalho com a auriculoterapia chinesa, tá? Mas existe a escola francesa também, que difere um pouquinho das relações desses pontos auriculares, conforme vocês vão ver na ilustração que vai mostrar junto com esse workshop, certo? Então aqui a gente pode usar essas cousas, né, essas sementes de mostarda, mostarda porque é a menor semente que existe, inclusive ela é bíblica, tá? Que diz que se sua fé for tão pequena quanto o tamanho de uma semente de mostarda, né, justamente para mostrar, ela tá em Mateus, que é bem pequenininha, do tamanho de uma fé, de um homem de pouca fé, certo? Então, por elas ser pequenininhas, é ótimo para a gente poder estimular esses pontos que aparecem, ou seja, pontos que refletem o problema orgânico que você tem no corpo nesse microsistema. Então existem diversas ferramentas para você utilizar como estímulos desses pontos que exacerbam nesse microsistema, certo? Então os pontos só reaparecem na orelha quando tem algum tipo de patologia no corpo, ou seja, se a pessoa tem um problema na coluna cervical, o ponto que vai aparecer vai ser nessa região aqui. Se nós observarmos bem, nossa orelha é como se fosse uma criança em posição fetal. Então aqui a gente tem a cabeça da criança, os órgãos internos da criança e toda a coluna vertebral está nessa região aqui da orelha, certo? O nome técnico da orelha a gente fala no decorrer do curso. O objetivo aqui é um DVD demonstrativo dos procedimentos da auriculoterapia, certo? Então não estou me atentando a nome técnico fisiológico, né, da orelha, certo? Então aqui só demonstrar que aqui fica a coluna vertebral. Se a pessoa tem uma dor na região cervical, a dor vai estar aparecendo mais nesse ponto. Então conforme eu vou trabalhando com algum instrumento para posicionar, eu vou perguntando ao cliente se dói ou não. Mas pela cara da cliente, pela sensação de dor que ela demonstra na cara, a gente já vai observando, sem necessidade de ficar perguntando. Por outro lado, existem aparelhos, por exemplo, isso aqui é um sensibilizador, né, que ele capta o ponto da orelha que está trabalhando. Por exemplo, o ponto que tiver em desequilíbrio, ó, ele vai demonstrar, certo? Com bom contato. Então quando ele faz esse barulhinho agudo é porque tem um ponto. Então a gente marca o ponto, fica uma marquinha da pressão que eu fiz. É uma área onde a gente vai colocar a semente de mostarda, ou a taxinha, ou a esfera de ouro, ou a esfera de prata, ou a esfera de cristal, ou o magneto. Então, após localizar o ponto, né, aqui o Shaman,
eu marquei e é onde eu coloco a estrutura. Ou venho com palito de dente ou com a unha e coloco nessa região, certo? Então esse aqui é um aparelhinho que te ajuda muito a detectar esses pontos na orelha, auriculares, desse microsistema. Após localizar os pontos, né, eu vou colocar, por exemplo, a semente de mostarda. Então esse aqui é um micropore, cor da pele, certo? Eu corto uma fatia. Existem uns aparelhinhos, umas tábuazinhas que vem com vários furinhos, vocês derramam a couza, a semente de mostarda em cima dela, fica somente as coisas e vem com as fitas, né, o micropore espalha, depois você corta e coloca. Eu trabalho assim, eu pego a fita aqui de semente de mostarda, o micropore, pego a semente de mostarda que eu quero trabalhar, posiciono na fita, coloco na pinça e posiciono a semente de mostarda no ponto que eu marquei. Pressiono e coloquei aqui no ponto chamado de Shayman, que fica bem na vértice desse triângulo que forma nessa fossa aqui auricular. Eu vou colocar um outro ponto, lembrando que é só uma fita demonstrativa, tá? Que a gente queira trabalhar, por exemplo, ansiedade. Então vou colocar aqui no ponto, a gente pega a sementinha, ela fica pulando para lá e para cá, tem que ter paciência. Vou colocar aqui no ponto da cervical, onde apitou ali. Então a gente coloca aqui a sementinha bem no ponto da cervical, pressionando. Observe que já temos dois pontos colocados, Shayman e na cervical. Eu vou colocar um ponto aqui que trabalha muito a ansiedade, que é o meridiano, que é o ponto, o microsistema do estômago. A semente está mais parecendo com pipoca, que está pulando para lá e para cá. O ponto do estômago ele começa bem aqui na raiz da hélice, ó. A gente trabalha aqui colocando nessa região da hélice, certo? Vou colocar um outro ponto aqui para ansiedade, que é o ponto da boca, que fica bem nessa regiãozinha aqui. Trabalha muito isso aqui para quem está com processo de emagrecimento, para trabalhar a ansiedade, para a pessoa deixar de atacar a geladeira. Como é que funciona? Geralmente a orelha que eu escolho, no caso eu escolhi essa orelha aqui mais para poder fazer a filmagem, certo? Mas se a pessoa, por exemplo, chegou no teu consultório, você fez uma anamnese com ela e a dor que ela sente, por exemplo, é no ombro ou joelho ou qualquer parte do corpo do lado direito, então a primeira, a orelha que eu escolho é a orelha correspondente ao lado da dor do cliente. Se a dor for do lado direito, eu escolho do lado direito. Se for do lado esquerdo, eu orelho do lado esquerdo. Aí fica uma semana a semente na orelha correspondente ao tratamento que você está fazendo. Depois de uma semana, retira e coloca na outra orelha. Então você trabalha uma semana numa orelha, uma semana na outra, depois fica uma semana sem colocar nada, certo? Depois repete. Se a pessoa vem no seu consultório e não tem dor em lugar direito nem lado esquerdo, é somente para fazer um trabalho de prevenção, a escolha da orelha que você vai utilizar é a orelha de domínio, do lado de domínio. Se a pessoa for destra, você começa o tratamento da orelha do lado direito. Se a pessoa for canhota, você começa o tratamento na orelha esquerda, certo? Aí fica uma semana numa orelha, depois você retira na outra orelha mais uma semana, depois fica uma semana sem colocar nada, certo? Existem 200 e tantos pontos na orelha. Então eu não vou colocar 200 pontos na orelha, porque eu só vou colocar a semente, a taxinha, a esfera dourada, prateada ou o cristal ou de aço inox. Eu particularmente uso no máximo
6 a 7 pontos em cada orelha. Eu não encho a orelha de pontos com um monte de esparadrapo aqui não. Porque além de ficar feio, você está dando tiro para tudo quanto é lado. Então é melhor você fazer uma anamnese correta, uma avaliação correta do trabalho que você vai fazer e a escolha dos pontos adequados para que você possa saber realmente o que você fez está dando resultado. Não colocar 30 pontos aqui porque você vai estar atirando para tudo quanto é lado e às vezes nem resolve o problema e a pessoa fica até com a orelha mais pesada de tanta semente e esfera que você está colocando. A esfera dourada que a gente utiliza, ou agulhas douradas, elas são utilizadas quando você quer tonificar o ponto. Digamos que você queira trabalhar, por exemplo, um problema de impotência sexual ou frigidez feminina. Então é um ponto que você tem que achar na orelha, que tem um reflexo aqui na orelha, que você vai ter que tonificar esse ponto. Então você usa esferas douradas que vão tonificar. As esferas prateadas, elas servem para sedar o ponto. Então digamos que a pessoa tem uma dor de cabeça, uma sinusite, algo que esteja incomodando muito, que está intenso. Então você usa as esferas prateadas para poder sedar o ponto. Então você coloca no ponto da cervical, por exemplo, que vai sedar aquele ponto. Ou agulha também prateada. Se você quiser, por exemplo, trabalhar com magnetos, dependendo da parte positiva ou negativa, a positiva vai tonificar o magneto no ponto, ou a parte negativa vai sedar o ponto. Os cristais e as esferas de aço inox, o próprio organismo equilibra tanto para sedação quanto para tonificação, certo? A mesma coisa a semente de mostarda. Existe a couza, que é essa preta, e existe a semente de mostarda, que é mais branquinha, certo? Então ambas também, assim como o cristal e assim como a esfera de aço inox, o próprio organismo se equilibra em relação a isso. Em função das agulhas, eu vou usar uma agulha de 25 por 30 mesmo, para poder fazer um trabalho na orelha. Então vou pegar uma agulha, material todo descartável, certo? E vou escolher aqui um ponto para trabalhar, por exemplo, o Shayman mesmo, que tem já uma semente aqui do lado. Então eu posiciono a agulha. Se eu quiser tonificar o ponto, eu giro a agulha para o lado direito, 180 graus para o lado direito. Se eu quiser sedar o ponto, eu giro 180 graus para o lado esquerdo, certo? Então eu posso colocar tanto esferas, como semente de mostarda, como magneto, como palito de dente, pedrinha. Lembrando que a esfera da semente de mostarda é usada porque é a menor semente que existe. Eu não vou botar uma semente de abacate aqui na orelha, por exemplo, entendeu? Brincando, tá? Então, você usa as agulhinhas direitinho, tá? Que elas vão estar dentro do microsistema da auriculoterapia, ok? Namastê.